Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, Operação Egito. Descoberto esquema fraudulento de investimentos em criptomoedas por empresa gaúcha. Joias e 36 carros de luxo foram apreendidos em cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Em Camaquã, menores de idade agridem e arrastam um homem de 36 anos em posto de gasolina. Na Serra, assassinato por motivo fútil. A polícia procura o homem que matou o motorista de aplicativo. Passageira diz que assassino não aceitava o fim do relacionamento e pensou que o motorista fosse seu novo namorado. Flagrante de acidente em cidade da região metropolitana. Ônibus e carro batem de frente. No Momento Agro, Alessandra Bergman fala sobre o debate em torno do fim ou não da vacinação contra a aftosa no Rio Grande do Sul. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A gente não cansa de repetir que não existe almoço grátis. Mesmo assim, muita gente acha que existe e tenta lucrar em negócios onde nem sabe no que estão se metendo. Uma empresa de investimento em criptomoedas foi alvo de operação hoje da Polícia Federal. Foram apreendidos joias de grife e mais de 30 carros de luxo. A empresa atuava como instituição financeira, sem a garantia que poderia ressarcir os investidores caso eles decidissem reaver os recursos. A operação aconteceu em 5 cidades da região metropolitana e também de Santa Catarina e São Paulo. Bens dos investigados foram bloqueados, entre eles carros de luxo. A investigação começou em janeiro. A Polícia Federal aponta que a empresa trabalhava há cerca de 1 ano como uma instituição financeira comum, sem permissão do Banco Central. O simples investimento em criptomoedas não é crime. O problema dessa empresa é que ela estava atuando como uma instituição financeira. Essa empresa ela estava captando recursos e fazendo as aplicações. Este homem, que não quer ser identificado, é um dos 55 mil investidores seduzidos pela possibilidade de ganhar muito em pouco tempo. Atualmente, o rendimento é de 9%, mas chegou a ser de 15%, bem acima dos índices de mercado. Investi ali R$10 mil, no final do mês eu já tinha R$1.500 de lucro. Se eu quisesse sacar tudo, eu sacava. Quero sacar só R$1.500, eu saco. Em algum momento, as moedas virtuais podem ser convertidas para moedas reais. Por ser novo, é um mercado que ainda não tem regulamentação. Mas chamou a atenção da polícia e da Receita Federal o aumento de patrimônio dos donos das operadoras. Em alguns casos, de menos de 100 mil para mais de 30 milhões de reais. Os policiais verificaram que o dinheiro era utilizado também por parte das esposas dos sócios para a aquisição de joias e roupas de luxo. A operação ganhou o nome de Egito, entre outras coisas, pelos indícios de esquema de pirâmide. Mesmo assim, o investidor afirma que vai continuar na atividade e não acredita que se trate de fato de uma pirâmide. Eles vendem o investimento. Então, no meu ponto de vista, não é pirâmide. A empresa tinha clientes de todo o país. No entanto, não há registro de pessoas lesadas. Nós atuamos de forma cautelar e preventiva a fim de garantir, de evitar um prejuízo ainda maior aos investidores. A grosso modo, esse é o golpe do bilhete na era digital, né? Fazendo o paralelo entre o bilhete, aquele que muita gente pensava sonhar com o prêmio da loteria, e com a criptomoeda. Essa é uma situação que ou pessoas ingênuas ou pessoas que querem ganhar muito em pouco tempo se metem. De qualquer forma, é muito bom a gente lembrar um outro ditado antigo numa hora dessas. Quando a esmola é demais, e nesse caso a esmola era demais, até o santo desconfia. Desconfiem, esse tipo de investimento dá nisso.
Não há caso de pirâmide que não tenha ruído nesse caso das pirâmides financeiras. E o prejuízo fica com quem? Com aquele pequeno poupador que estava vislumbrando malandramente, achando que não, agora descobri aqui algo inédito, né? Ganhar muito dinheiro. Não existe milagre. Se a oferta for demais, faça como o santo, desconfie. Na Serra, a polícia segue procurando pelo homem que matou a tiro um motorista de aplicativo em São Francisco de Paula. A passageira do motorista disse que o assassino não aceitava o fim do relacionamento deles e acreditou que o motorista de aplicativo fosse seu novo namorado. A jovem, que prefere não ser identificada, conta que chamou um carro pelo aplicativo de transporte e foi ameaçada pelo ex-namorado. Disse que não era para me embarcar, que senão ele me ameaçava a morte. E o Vinícius também, pela ação dele. Ele deveria estar achando que eu estaria me relacionando, só que não. Furioso, Ednilson Fagundes da Silva, de 22 anos, disparou 3 vezes contra o motorista de aplicativo. Vinícius Braga, de 40 anos, foi levado ao hospital no próprio carro pela jovem e por um vizinho, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, Ednilson tem outros antecedentes criminais por violência doméstica. Existem denúncias de pelo menos 3 mulheres diferentes. Em 2018, chegou a ser preso por descumprir uma medida protetiva. Ele está foragido desde a tarde de ontem. Tenho medo que ele volte a fazer alguma coisa, né? Como ele ameaçou tanto eu, pode fazer alguma coisa para qualquer outra pessoa. Na região, os moradores ficaram assustados com a violência. Com a idade que eu tô, nunca tinha visto uma coisa tão triste, tão pesado como eu vi ontem. Que barbaridade, né? Isso é realmente o desprezo pela vida humana do próximo. Uma morte como essa, um assassinato como esse, o grau de violência que as pessoas estão achando que vão resolver tudo na bala, não é assim, né? Mais um flagrante de violência na saída de uma escola, desta vez na fronteira oeste. Luciane Coleman, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Olha só esse flagrante que foi feito. Isso aconteceu na saída da aula de hoje, do turno da manhã, lá da Escola Estadual Tom Hermeto, em Uruguaiana. Olha só essa briga. É entre alunas, né? São menores de idade, por isso que a imagem ela está assim desfocada. Elas teriam desentendimentos nas redes sociais e aí acabaram protagonizando esta cena lamentável em frente à escola. É puxão de cabelo, chute, gritaria. Fale, Felipe. Sabe o que mais me indigna nessa cena? São os colegas gravando. Sempre os colegas gravando, né? Sem tentar apartar. Tem ali alguns que tentam ali separar, né? Mas tem gente que parece que tá até gostando, né? Mas aí que tá. Aí o que eles fazem? Eles gravam para colocar nas redes sociais. Exatamente. A gente grava, a gente coloca no ar para denunciar o fato e dizer o seguinte, olha, tem que se dar um basta nessa violência nas escolas. Com certeza. Tá? E lembrando que aqui em Gravataí, o caso daquele menino que foi espancado, a polícia indiciou um dos jovens que estava filmando, né, esse crime, essa agressão. Ou seja, tem que tentar apartar a briga, né? Como aquelas outras ali estão tentando, mas também acabam apanhando. A Delegacia da Criança e Adolescente da cidade já disse que vai apurar este caso, mas a princípio elas teriam desentendimentos nas redes sociais, haveria outras pessoas envolvidas, e aí acabou nisso. Olha aí, 2 meninas jovens protagonizando uma cena lamentável dessas, né? Exatamente. Bom, Lu, a gente tem um flagrante de um acidente aqui em Alvorada envolvendo um ônibus e um carro, foi na noite, e foi direto o carro para dentro do ônibus, Lu. Pois é, né? Que susto! E quando a gente fala numa batida de um carro com ônibus, a gente já pensa, meu Deus, né? Não restou mais nada, mas felizmente esse não foi o caso do acidente lá de Alvorada. Esse acidente ele foi flagrado então por uma câmera de segurança. Como a gente vê, os 2 veículos batem de frente, certeiro. Por sorte, o ônibus não estava numa alta velocidade, né? O que acabou minimizando aí as lesões. A Brigada Militar informou que foi até o local, que fica ali na Avenida 24, no bairro Maria Regina, mas nenhum boletim de ocorrência foi registrado e o motorista do carro também não estava mais no local. Então, segundo os policiais, ninguém ficou ferido e esse acidente aí aconteceu bem no iniciozinho da manhã, ali no final da madrugada, por volta das 5h46, exatamente. Agora, por que o motorista não ficou no local?
Ninguém sabe. E outro negócio, o carro indo direto para dentro do ônibus. Não, que rapaz, susto e felizmente nenhum ferido. Ainda bem. Ainda bem. A Advocacia Geral da União vai processar os fabricantes de cigarro e pedir que eles paguem o prejuízo aos cofres públicos pelo tratamento de doenças em fumantes. A ação é inédita no Brasil e tem como alvo os 3 principais fabricantes de cigarros do país, que juntos respondem por 90% do mercado nacional. Os procuradores querem de volta aos cofres públicos os valores gastos com tratamentos de pelo menos 26 doenças relacionadas ao tabagismo. Existe prova de que a indústria do cigarro vem atuando há bem mais tempo. Há bem mais tempo eles omitem informações do Estado e das pessoas, mas, na verdade, o que se pode buscar, legalmente falando, é o ressarcimento nesse período de 5 anos. Além dos custos com a saúde dos fumantes, a ação também pede indenização por danos morais, já que a indústria tabagista teria omitido e manipulado informações sobre os malefícios do cigarro por décadas. Ela segue um precedente já firmado há mais de 20 anos nos Estados Unidos da América, onde desde 1994 alguns estados daquela federação resolveram ingressar com ações semelhantes com a que a União ingressa hoje, e desde então eles fazem os pagamentos de ressarcimento a esses custos e desde 1998 eles já pagaram mais de 150 bilhões de dólares, algo em torno no câmbio atual de 600 bilhões de reais, justamente para o custeio dessas doenças. Uma coisa é os Estados Unidos, outra coisa é o Brasil. Vamos acompanhar esse caso aí, porque interessa a milhões de pessoas. E eu converso agora com a Giza Guerra, que tem informações sobre uma restrição de atendimento no Hospital da Criança Conceição. Giza, a gente que tem filhos pequenos, né, sempre se preocupa nessa época, essas mudanças climáticas, né? Qual é a situação aí no Conceição? O que vai acontecer em termos de atendimento? Boa noite. Oi, Felipe, muito boa noite para ti, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, basta uma primeira variação aí nas temperaturas, né, com a chegada das temperaturas menores, um pouco mais frio, para esse quadro se repetir em várias casas. E aí a gente sabe que pais diante de crianças com febre, dor de garganta, indispostas, fazem o quê? Recorrem às emergências dos hospitais, e por isso esse alerta é tão importante. Emergência, aliás, que neste momento, Felipe, está bastante cheia. A gente vê uma movimentação bastante acentuada, a sala de espera ali, a chegada, a recepção, bastante ocupada nesse momento por pais aí na espera de atendimento. Mas a restrição aqui no Hospital da Criança Conceição, ela começa às 8 horas desta sexta-feira, dia 24 de maio, vai até às 8 horas da noite de domingo, dia 26 de maio, e acontece por quê? Para que seja feita, então, a limpeza dos dutos da central de ar-condicionado da emergência aqui do hospital. Essa medida, Felipe, ela atende normas da vigilância sanitária que periodicamente então indicam esse tipo de limpeza para que sejam retirados micro-organismos, aquelas moléculas, um pouquinho aí de poeira que a gente também acompanha no nosso ar-condicionado. E aí a gente vai falar também da previsão do tempo, afinal é tudo que resulta nisso, né? Essa terça-feira foi bastante chuvosa no Rio Grande do Sul, já tivemos uma mudança nas temperaturas e deve seguir assim. Vamos acompanhar os detalhes nos mapas, então? A terça-feira, então, segue chuvosa. Pela manhã, a quarta-feira, aliás, o tempo pode ter uma melhora em algumas regiões, mas entre a tarde e a noite a instabilidade se espalha. Pode chover de forma bem expressiva entre o centro e o norte do Rio Grande do Sul. A temperatura que não sobe muito, a máxima vai ser de 17 graus em Caxias do Sul. Aqui em Porto Alegre, a quarta será de céu encoberto com chances de chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 21 graus. Entre quinta e sexta-feira, um novo centro de baixa pressão favorece o retorno da chuva e desta vez mais forte, com risco de trovoadas e vento. No fim de semana, o tempo firma e finalmente esfria, viu, Felipe? Obrigado, Giza. Bom, Secretaria Municipal da Saúde está bem avisada, de sexta a domingo teremos essa restrição no atendimento das crianças lá no Hospital da Criança Conceição, que é um dos principais hospitais de atendimento de crianças em Porto Alegre. Então, dá tempo, montar um belo esquema para tudo dar certo e para que as nossas crianças sejam bem atendidas durante esse período, né? Uma rede de lanchonetes está com 90 vagas de emprego abertas no Rio Grande do Sul. Confira. O Burger King está com inscrições abertas para o processo seletivo que oferece 90 vagas de emprego no estado.
Os postos de trabalho são para cidades de Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria e São Leopoldo. Os interessados devem se cadastrar no site vagas.com/Burger King. Comigo, Alessandra Bergman. Olá, Felipe. Vamos conversar hoje sobre um vírus que causa febre alta, perda de apetite, aftas na boca e feridas até nos cascos dos animais. Sintomas da febre aftosa, Alessandra, é o nosso tema de hoje. É o nosso tema de hoje, Felipe, porque essa doença causa muito sofrimento ao gado e aos porcos e prejuízos imensos aos produtores. Mas graças à vacina, o gado gaúcho está livre desde 2001. O último foco da doença registrado aqui no estado. Como é que ela é transmitida, hein? Ela é transmitida, nós podemos transmitir pelo contato com a carne, os animais contaminados com vírus ou até pelo sapato pisando no campo, que é alimento do boi. Maio é o mês que os produtores devem atualizar a vacina. Existe um plano nacional de erradicação da febre aftosa para ser honrado até 2026. Só que o governo quer antecipar esse calendário, retirando a vacinação em alguns estados, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Isso porque a vacina impede a venda da carne desses animais para outros países. Tá, mas e aí? Será que nós estamos preparados para tudo isso? Porque é mercado, é muito dinheiro envolvido nisso. Para entidades como a Federação da Agricultura, a Farsul, não se pode tirar a vacina e ficar tudo bem. Tem que checar se o governo tem estrutura para garantir que a doença não volte, veterinários de prontidão, um banco de vacina caso aconteça algum foco da doença. O Ministério da Agricultura diz que sim, tem até um fundo de emergência em caso de algum problema. Carne brasileira sem vacinação contra a aftosa vai atrair novos países compradores, como o Japão, ou ser valorizada em até 40% na venda de outros países. E não está definido, ainda tem muita discussão sobre o assunto na Assembleia Legislativa no próximo mês, Felipe. Nós vamos acompanhar tudo isso até a próxima terça. Estaremos juntos. E agora deixa eu dar um recado muito gostoso para você. A Serra Gaúcha é famosa pela fartura e qualidade de sua gastronomia. E o galeto de Paolo faz parte dessa história. É a tradição de se reunir em volta da mesa com o melhor da culinária típica italiana da Serra e muita coisa boa para contar. O de Paolo está presente em 3 estados e em 12 casas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também em São Paulo. É o melhor galeto ao primo canto do Brasil, crocante por fora, macio por dentro, não tem nada igual. E a sequência de pratos do Di Paolo? Tem sopa de capelete, salada, massas e diferentes tipos de molho. Tudo servido na mesa e à vontade. Di Paolo é fartura de pratos e de sorrisos há 25 anos. Visite o galeto Di Paolo mais próximo e aproveite a alegria à vontade. A gente volta daqui a pouco com as informações sobre esse flagrante de confusão que aconteceu em Camaquã. Menores de idade agridem um homem de 36 anos em instantes. E atenção, a gente volta com uma notícia importante. Se apresentou agora há pouco em São Francisco de Paula o autor dos 3 disparos que matou um motorista de aplicativo na cidade. Ednilson Fagundes da Silva, de 22 anos, já foi encaminhado ao presídio de São Francisco de Paula e eu espero que, condenado pela justiça, passe muito tempo em presídio, porque afinal de contas a morte por um motivo fútil, como aconteceu com esse motorista de aplicativo, tem que ser devidamente punida pela Justiça Gaúcha. Em Camaquã, flagrante de confusão em posto de combustíveis. Luciane, o que aconteceu? Felipe, essa briga aí aconteceu bem do lado de um posto de combustível lá no centro de Camaquã. Um jovem de 16 anos chamou outros 2 adolescentes para essa discussão, essa briga com o ex-padrasto dele. Nas imagens ali que a gente viu, o que estava acontecendo? A gente viu um homem, né, que tem 36 anos, desacordado, sendo puxado
pelos meninos, isso já após as agressões. Em depoimento à polícia, esse jovem, enfim, que acabou fazendo essa agressão, disse que o homem não aceitava o fim do relacionamento com a sua mãe e por isso ele foi fazer essa agressão e bateu nele. A investigação diz que não tem nenhum caso de violência doméstica registrada até o momento, claro. Bom, então agora o caso vai ser apurado, né, pelas autoridades e também encaminhado ao judiciário. Mas a gente sabe, né, Felipe, que não é essa forma para se resolver um problema. Agora, Lu, todo dia um caso de feminicídio, um caso de agressão, denúncias de agressão de homens contra mulheres. Né? Tem que denunciar. Tem que denunciar, mas é uma situação que realmente nos surpreende, porque todos os dias, olha, tá difícil a coisa. Tá Lu, muito. Obrigado a você. Boa noite. Obrigado a você pela audiência. Fique agora com SBT Brasil. Tchau.